que é uma fala muito da Simone Tebet, é do MDB, ela é ministra do Planejamento, ela foi candidata contra Lula na última eleição. Como ela perdeu no primeiro turno, ela apoiou Lula no segundo turno, virou ministra do Planejamento. É uma pessoa, portanto, acima de suspeita, ou deveria ser para a direita, né? Que a cortejava loucamente. Vamos ver o que Simone Tebet falou. O problema é sério, é endêmico, é de todos nós. Olha a coragem do governo do presidente Lula e do ministro Lewandowski. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Estou falando o seguinte: eu quero ajudar a coordenar isso, porque eu sei que sem a união vocês não dão conta. O que fizeram os governadores de direita? A PEC de segurança não me interessa porque eu vou perder a autoridade. Primeiro que não é perder a autoridade. Quem tem a força da polícia militar, da polícia civil e dos peritos é o governo do estado. Era uma ação coordenada de país, um projeto de país, porque segurança pública é um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo Brasil. Então, acho assim, a verdade, ela demora, né? Porque a mentira, ela sobe de elevador, a verdade de escada. Mas ela aparece. E a população, ela tem sensibilidade, ela tem feeling. Mais do que nós, que moramos aqui, ó, no ar-condicionado, porque ela está na pele dela. Ela que sofre a violência do roubo do celular, do filho, né? A mãe não sabe que se ele vai voltar para casa, né? Do tiro da bala perdida que pega uma menina numa creche saindo de uma escola. Então, eu acho que vai ter essa espuma agora, esse oba-oba, mas o governo está muito bem posicionado. E é um governo que sabe, né, que a criminalidade se combate com inteligência, com coragem e sabe que lugar de criminoso é na cadeia. O governo do presidente Lula não vai se furtar de ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Brasil. Pois Aí, é, mas Simone, no que depender da direita, eles não querem nenhuma colaboração do governo federal. A Simone foi direto ao ponto. Está lá na Constituição, a atribuição dos estados à segurança pública. O governo também contribui para isso, com a patrulha de fronteiras, etc. e tal. Aí o governo Lula chega agora e diz: não, olha, nós queremos ajudar muito mais e queremos coordenar, porque se não tiver uma coordenação nacional, vão continuar os estados, cada um ao seu modo, tentando combater uma coisa que eles não conseguem dar conta do recado. Então vamos trabalhar em conjunto. Ah, não, conjunto não. Se for em conjunto com os Estados Unidos, esses ah, governadores de direita querem. Mas com o governo Lula, esse governo de direita não querem. Pura política, eleição às portas, é isso. O que a gente está vendo não é outra coisa. Hoje tem também aí uma fala, o Guga, do Alckmin e o Derrite. Derrite é o secretário de Segurança Pública do Rio, um não, de São homem Paulo. de extrema São Paulo. direita. São Aliás, Paulo. me desculpe, de São Paulo, você tem razão. Secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, que quando assumiu a segurança pública, a polícia de São Paulo começou a matar mais gente, que é só isso que eles entendem, que é só isso que eles querem, porque acham que com isso eles atraem votos. Eles estão um pouco se incomodando sobre a vida nas comunidades, nas favelas, desde que essas favelas e essas comunidades, lá no dia da eleição, votem nele, porque eles foram lá e mataram um bandido adoidado. Muito bem, a gente tem uma fala do Alckmin que participou hoje, junto com esse Derrite, um extremista de direita, num evento em Itu, no interior de São Paulo. O Derrite, por sinal, está se licenciando do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, porque, como ele é deputado federal também, ele quer ser o relator e virar para ser o relator de um projeto da direita, claro, e da extrema de direita, que querem transformar essas organizações em organizações terroristas, que é para poder permitir intervenção de outros países e principalmente dos Estados Unidos. Vejamos o que o Alckmin disse e Esse depois o que o vídeo, Derrite. Noblar, ele Esse... ele tá junto. Tem o Alckmin e o Derrite, tá? Ah, tá. De uma só Nesse vídeo, vez. então, nós vamos ter a fala dos dois, é isso, Alice? É isso. Só três. Isso. Vamos ver. Mas a fala dos dois, o Derrite também falando ou só o texto? O Falando. Derrite também falando. Ah, tá. Então a gente vai ter os dois falando depois da saída desse evento. São receitas absolutamente incompatíveis uma com a outra.
Fala, Alckmin. Organização criminosa deve ser enfrentada por terra, mar e ar. Então, todo o empenho nesse trabalho. Queria destacar que o presidente Lula sancionou a lei estabelecendo penas mais duras para o crime organizado e encaminhou ao Poder Legislativo uma proposta de combate às facções. Então, todo o trabalho. E cooperação, né? Nós precisamos unir os 3 níveis de governo, municipal, estaduais, nacional, no combate ao crime organizado. Infelizmente, o sistema de justiça criminal no nosso país é falho. Sabe por quê? Por conta de uma cultura marxista que trata bandido como um coitadinho, vítima da sociedade. E o bandido, ele comete um crime tendo a certeza de que se ele for preso, logo, logo ele vai ser solto. E é esse trabalho que nós temos que fazer no Congresso Nacional, mudança da legislação. Mas enquanto nós vivemos um país onde autoridades que exercem uma função de relevância no Brasil estejam tratando o traficante como vítima, como coitadinho, é lamentável. É lamentável que a direita, que sempre disse que essa bandeira da segurança pública é dela e de mais ninguém, porque a esquerda nunca se preocupou com a segurança pública, é lamentável que a direita recuse um convite para vamos sentar, vamos discutir, vamos pôr as cartas na mesa. Vocês sugerem, a gente também sugere medidas, vamos ver se a gente chega a um acordo. Não, não querem acordo nenhum. O coordenador da bancada da bala aqui, que aliás é um deputado federal pelo Distrito Federal, já disse, não, nós vamos a votar, é o nosso projeto. Aliás, nós temos aqui vários projetos para todos os gostos. Alguns já estão tramitando na Câmara e eles nunca apressaram essa tramitação, porque na verdade eles não estão preocupados com isso. Mas agora, diante dessa matança, dessa chacina no Rio, aí o assunto esquentou. Então, não, vamos aprovar nossos projetos aqui. Isso não irá, nem essa tentativa do Lula de tentar chegar a um entendimento com a direita e demais correntes políticas, não irá a canto nenhum, porque o outro lado não quer entendimento nenhum, quer continuar matando e colhendo votos no dia da eleição, só. E ficam aí pousando de bonzinhos. Aí veja aí o Derrite falando, não, a questão é marxista. A questão é marxista, ou seja, Marx foi o pai do comunismo. A questão é o comunismo. Isso disseram em 64, que o Brasil estava ameaçado pelo comunismo, deram um golpe de Estado e durante 21 anos nós tivemos uma ditadura aqui. Ele está repetindo o clichê da extrema-direita. A extrema-direita na internet faz esse discurso. Claro, Os cientistas e a esquerda tudo isso é uma farsa. Isso, ele está em campanha, ele já está em campanha. E o sonho dele... Ele é candidato a senador. Ele é candidato a senador. Se o Tarcísio concorrer à presidência, o que é improvável, mas se ele concorrer, pode ser até que esse aí concorra a governo e vire o próximo governador de São Paulo, um sujeito que usa esse tipo de discurso, clichê, típico de hater da internet, aqueles que não têm conteúdo. Ah, é porque é comunista, quer proteger, leva para casa. Eu quero o bem da vítima e não do bandido. Eu quero o bem da vítima. Eu quero uma maneira de se evitar que a pessoa vire bandido. Não adianta só enfiar a porrada e matar. A gente já viu isso em outros lugares. O exemplo não é esse. Tem aqui um tal de Leonardo Arévalo falando tem que ter cooperação internacional. Cooperação internacional é o caminho. Ele está, obviamente, querendo entregar o Brasil para o Trump também, mas eu até concordo em parte. Tem que ter cooperação internacional, não claro, dessa maneira, não abrindo uma brecha para os Estados Unidos, se quiserem invadirem o Brasil ao gosto deles. Não, isso não pode. E tem que ter cooperação internacional, principalmente com Colômbia e México. Isso eu ouvi de especialista que entende. E não com Estados Unidos. Agora, se for para os Estados Unidos cooperarem, não é dando o direito a eles invadirem aqui com a desculpa de estarem combatendo o terrorismo. E se a gente classificar essas organizações como terroristas, o Trump se sentirá à vontade, sim, se desejar, para fazer isso, para se meter
no que é da gente e não deles. Enfim, é um bando de entreguista, são os patriotas de ocasião. Pois é, esse patriota de ocasião, esse derrite, ele repete apenas o que o Bolsonaro lá atrás e os filhos do Bolsonaro sempre disseram. Então esqueçamos que o Bolsonaro sempre se elegeu deputado federal, vereador primeiro, depois deputado federal pelo Rio de Janeiro, 7 vezes deputado federal, eu acho, 6 ou 7 vezes. Aí depois, cansado, resolveu ser candidato a presidente da República só para ajudar os filhos a se reeleger. Aí levou um susto quando se elegeu presidente da República, porque não tinha projeto para o partido, para o país, não estava preparado, não tinha com quem governar, não tinha nada. Mas isso é outra conversa, mas que eu espero que vocês se lembrem dela. Mas o seu Bolsonaro e os seus filhos sempre foram ligados às milícias no Rio de Lógico. Janeiro. Sempre foram ligados. Eles distribuíram. O Flávio Bolsonaro, hoje senador, quando era deputado estadual, ele propôs várias condecorações que foram concedidas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a milicianos. A, eu acho que até aquele que matou a Marielle Franco, a vereadora, como era o nome dele? Ronaldo Lessa. Ronaldo Rony Lessa Lessa, Rony recebeu, Lessa, Rony Lessa, Rony Lessa. recebeu uma condecoração. O Recebeu Rony uma Lessa condecoração. era Rony Lessa, ligadíssimo ao Bolsonaro. Eles até eu inventaram sei, que o filho do Bolsonaro, Jair Renan, namorava a filha do Lessa para justificar uma série de ligações entre eles, uma eu sei. cascata. Mas eles eram muito próximos, o assassino da Pois Marielle. é, foi condecorado, seu Rony Lessa, proposta do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, esse que outro dia, como eu já disse, pediu que os Estados Unidos bombardeassem a Guanabara para acabar com o crime organizado. Então, esse derrite é uma cópia disso, uma cópia talvez mais bem vestida, uma cópia que talvez saiba falar melhor do que os Bolsonaros. Essa essa sugestão de transformar as organizações, tratar as organizações criminosas como narcotraficantes, que é só para dar pretexto para a intervenção estrangeira aqui, isso aí é a cloroquina daquela época. É a cloroquina da época da pandemia, da Covid-19, que todos os cientistas diziam essa porra dessa cloroquina não serve para nada. Aliás, pode servir para outras coisas, mas para combater o vírus não serve. E o Bolsonaro ficava aqui oferecendo cloroquina até para as emas do Palácio da Alvorada. Tem fotos dele oferecendo cloroquina para as emas. Entendeu? O E Bolsonaro, enquanto o vírus matava aqui e matou ele, mais de. o Bolsonaro, Diga. além de ter, como você está falando das milícias, o Bolsonaro, para quem não lembra, ele era um cara que queria legalizar a milícia. Era essa a imagem do Bolsonaro, ele era É, um é. defensor das milícias. Teve Ele até dizia uma que as milícias situação. eram, eles diziam que as milícias eram melhores, elas davam segurança para as populações. Teve uma Mas milícia na Bahia que tinha feito lá uma série de assassinatos, e aí o Bolsonaro, em 2008, na Câmara dos Deputados, disse: enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, é o miliciano que ele está falando, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o meu apoio, os milicianos da Bahia. Enfim, é, o Bolsonaro é historicamente ligado à milícia. Tem uma série de imagens de milicianos conhecidos, milicianos poderosos ao lado do Bolsonaro. Teve uma vez que eu até fiz uma piada no Twitter. Eu falei, eu acho que para você entrar para a milícia e ganhar a carteirinha da milícia, você tem que ter uma foto com o Bolsonaro do lado. Porque eram tantos. Então, ele e os filhos fizeram sempre discursos favoráveis a milicianos e condecoraram Mas, alguns, mas, como mas Rony a hora Lessa. desses Bolsonaro está chegando, está chegando. Olha aí, já está marcado para 14 de novembro o julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação. É coação da justiça. O Eduardo Bolsonaro, lá, o Dudu Tarifaço, ele de lá dos Estados Unidos, ele e o seu Paulo Figueiredo, que é o seu cãozinho de aluguel, eles atuaram para interferir
no processo que estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal contra os golpistas. Por conta disso que ele está sendo denunciado por coação. É tentativa de obstrução de justiça, é mais do que isso até. Vai se tornar inelegível. No próximo dia 14 de novembro, ou entre 14 e 21 de novembro, E o um Supremo, de o Supremo Tribunal Federal 14 de vai novembro. aceitar a denúncia feita contra Eduardo Bolsonaro. E aí, aceita essa denúncia, é que vai começar o julgamento dele e do seu Paulo Figueiredo, que vive fugindo de oficial de justiça que tenta intimá-lo lá nos Estados Unidos. E aí, esse cidadãozinho aqui, o embaixador do Tarifácio, vai se tornar inelegível. Ele não vai poder ser candidato no próximo ano a nada, a coisa nenhuma. Terá o seu mandato cassado, se a Câmara não tiver coragem de cassá-lo antes, pelo número de faltas que já tem. Agora, o seu Bolsonaro, não, esse vai para a prisão já. Tudo indica Daqui que a 15 dias. talvez daqui a 15 dias, porque o que é que aconteceu? Uma vez condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, a defesa do Bolsonaro apelou para o Supremo, entrou lá com um recurso. Ainda pode entrar com o segundo recurso. Mas só que também já tem jurisprudência no Supremo que, se o primeiro recurso for recusado, o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, poderá mandá-lo de imediato cumprir pena em regime fechado. A Papuda está de portas abertas para agasalhar Bolsonaro. E é tudo que ele não quer, que os bolsonaristas não querem. Está chegando a hora dessa gente. Seu Jair Bolsonaro vai ser o primeiro, Dudu vai se tornar inelegível, depois vai ser cassado, e o pobre do Flávio Bolsonaro vai ficar aí tentando se reeleger senador no Rio, agora com a concorrência do seu Cláudio Castro. E o pobre do Carluxo, o filho mais dependente da família Bolsonaro, esse está suplicando para ser senador por Santa Catarina, porque no Rio ele não teria condições. Ele poderia se reeleger vereador, mas talvez não passasse disso. E ele não tem mais saco para ser vereador no Rio de Janeiro, Carluxo. Então está brigando lá para ser aceito em Santa Catarina. Ó, E sabe então o que é que vai acontecer quando o Bolsonaro for preso? Nada. nada. Não vai acontecer Não vai nada. ter comoção, Não não vai ter. haverá manifestações de Enchendo o saco. rua, não haverá nada. Só As pessoas sobrou. já estão convencidas, ó, é isso mesmo. Vamos É isso mostrar mesmo. a surpresinha antes que acabe. Tem alguma surpresa, Alice? Tem, bem rapidinho. Tente.